meditar com você nesse texto. 2 Reis, capítulo de número 5. Um texto que foi pregado há poucos dias. Eu sei que acho que não tem 30 dias que eu estava falando sobre orgulho, e numa das mensagens eu preguei sobre essa passagem. 2 Reis 5, quem encontrou diga amém. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e era honrado também pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou mensageiros para lhes dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana, os rios Abana e Farfar em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Diga comigo: furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado? Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente
do teu servo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Pai, humildemente eu entro em oração diante do Senhor. Aqui, Senhor, tem tantas pessoas que vieram aqui para ouvir a tua palavra. Tem gente de todo jeito, Pai. Tem gente que entrou aqui e está tão tranquilo com a vida, mas tem gente que entrou aqui tão desesperado com a vida. Gente passando por tanta luta. Gente que entrou e disse, hoje eu quero aprender mais. Gente que entrou e disse, eu trouxe um visitante para ouvir a palavra de Deus. Senhor, fala com todos nós nessa noite. Ministra o nosso coração por amor do teu Filho Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Eu me lembro que eu preguei alguns meses, ou um mês atrás, sobre confrontando as estruturas do orgulho. Era o tema daquela noite. Eu me lembro que eu falei sobre esse texto. Naamã era um comandante, um alto comandante, provavelmente o segundo homem na hierarquia de governo da Síria, somente abaixo do rei. O texto começa dizendo que ele era um homem muito respeitado e honrado na sua nação. Mas o texto diz que esse homem, ele era leproso. Diz que ele era muito honrado, muito respeitado, grande guerreiro, mas leproso. E a menina que ele havia levado escrava para sua casa, disse para sua senhora, para sua esposa, olha, lá em Israel tem um profeta, e se o meu senhor for lá, ele pode ser curado. E então a Bíblia nos diz que ele vai até Eliseu, leva uma comitiva, provavelmente os seus principais soldados estavam ali, oficiais do exército, e eles foram até o profeta, e ao chegar ao profeta, o profeta simplesmente mandou um recado para ele, não foi recebê-lo, mas disse, diga para ele descer ao Jordão e mergulhar 7 vezes, e ele ficará curado. E quando disseram aquilo para ele ficou muito furioso. Ele disse, olha, eu pensei que eu ia chegar aqui, e ele me receberia, invocaria o nome de Deus, colocaria a mão sobre o local afetado, e eu seria curado, mas agora ele me manda mergulhar 7 vezes neste rio. Não são os rios Abana e Farfá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar lá em Damasco e ser purificado? Agora eu tenho que entrar nesse rio. E o texto diz que ele ficou furioso. Porém, a sua comitiva, os seus homens que estavam ali, vieram até ele e disseram, meu senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Faria. Então, quanto mais descer aqui, mergulhar. Ele falou, tudo bem, vocês estão certos. E ele mergulha, e quando ele mergulha, ele então sai curado daquele lugar. Irmãos, eu confesso a vocês que eu gostaria hoje, não de estar aqui pregando, mas de estar aí aonde você está, assentado, ouvindo essa pregação que eu vou pregar hoje. Porque essa pregação, primeiro, ela não foi para você, ela foi para mim. Aliás, a maioria das pregações, 99% das mensagens que eu prego, é mensagens que Deus fala para mim, ministrando a mim, ao meu coração, confrontando a mim. E como eu fui confrontado nesses dias por essa palavra. O Senhor começou ministrando no meu coração sobre o quanto a Bíblia fala do nosso interior. Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva.
Provérbios diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. São inúmeras passagens que Deus fala do nosso interior. Do interior do homem é que saem os maus desígnios, disse Jesus. A boca fala o que o interior, o coração está cheio. Então o nosso interior, ele dirige a nossa vida. O nosso interior nos permite prosperar ou não prosperar. O nosso interior nos permite sermos felizes no casamento ou não. Tudo que você está vivendo hoje, seja bom ou seja ruim, partiu do seu interior. Por isso Provérbios é enfático: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Naamã era um homem de grande destaque. Ele era general do exército, ele ocupava uma posição elevada, ele exercia autoridade sobre milhares de soldados, ele era um líder respeitado, digno de confiança, reconhecido por sua coragem. Mas enquanto a sua posição crescia diante da sociedade, a sua carne apodrecia por dentro daquela armadura. Ele vivia um processo silencioso de apodrecimento, uma fraqueza que contrastava com o seu exterior. Quando ele saía pelas ruas, suas medalhas, a sua couraça, a sua armadura, tudo aquilo que um general usava, que se destacava dos demais subordinados. Mas e as pessoas viam e se prostravam, beijavam a sua mão, faziam reverência, batiam continência. Mas quando ele chegava em casa, que tirava aquela armadura, aquele homem entrava em crise. Porque aquilo que o povo via um personagem. Mas aquele homem estava sofrendo por baixo daquela armadura. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Naamã, ele chegou diante do Jordão, e o texto diz que ele ficou furioso. Furioso. À primeira vista parece que a sua irritação era com o profeta, era com o rio Jordão. Ele começa a comparar as águas de Israel com as águas de Damasco. Ele questiona o método de Eliseu, ele questiona a instrução de Eliseu, ele critica o processo de Eliseu. Mas quando nós observamos com mais atenção, nós percebemos que a sua indignação nunca foi sobre o Jordão. O Jordão era apenas o cenário. O verdadeiro conflito estava dentro dele, porque mergulhar naquele rio significava fazer algo que ele passou a vida inteira escondendo, evitando, que era expor o que estava escondido por detrás da sua armadura, que era a lepra. Enquanto ele carregava as suas medalhas, os seus títulos, as suas conquistas, ninguém percebia as suas feridas, ninguém via a sua lepra. A sua armadura não servia apenas para protegê-lo dos seus inimigos, mas ela servia para esconder a sua vulnerabilidade. Por isso a sua reação foi intensa, a sua fúria foi intensa, porque não era o rio que era sujo, era a roupa, ao ser tirada, revelava algo que estava oculto. E o que eu leio aqui me faz entender uma coisa: a reação dele foi intensa. E a intensidade, muitas vezes, de fúria,
minha, sua, irritação nossa, quase sempre revela a profundidade da nossa ferida. Quantas vezes eu e você, talvez essa semana mesmo, quantas vezes você criou uma tempestade num copo d'água? Coisa que não merecia tamanha fúria, coisa que não merecia tamanha irritação da sua parte. Aqui eu aprendo aprendo uma lição importante para a minha vida nesse texto, que nem toda indignação, nem toda raiva das pessoas conosco é realmente sobre nós. Muitas vezes, você é o Jordão na história de alguém, que faz alguém ficar furioso. Alguém que fica furioso, como Naamã ficou diante do Jordão, culpando as águas do Jordão, irritando com o Jordão, falando mal do Jordão. E quem olhava dizia: mas por que tanta raiva do rio? Enquanto, na verdade, aquela raiva, aquela fúria, é porque ele estava prestes a revelar algo que ninguém sabia. Há pessoas que parecem irritadas com uma conversa sua, mas a dor, a irritação é muito mais antiga do que essa conversa. Há pessoas que reagem com agressividade a uma correção, mas a ferida não nasceu naquela correção. Há pessoas que descarregam uma raiva em situações tão pequenas, porque na verdade estão carregando batalhas enormes dentro de si. Então a raiva contra você, a irritação contra você, as palavras ofensivas contra você, na verdade, não é sobre você, é sobre quem desfere essas palavras, é sobre quem diz. A verdade é que, e eu digo isso com muita clareza, é que muita gente não está lutando contra o que aconteceu, mas está lutando contra aquilo que foi revelado quando aconteceu. Porque a fúria de Naamã não era o rio, era ter que tirar a armadura e todo mundo vê a sua lepra. Isso aqui é duro. E talvez seja por isso que algumas pessoas reagem de uma forma tão desproporcional. A ira desproporcional não é sobre a comida que estava fria e que gerou tanto xingamento, o bife que estava meio duro, não era sobre a falta de sal no arroz, e a irritação e os gritos e a fúria, não era sobre o gás que acabou justamente ali na hora do almoço. Não. Se você está explodindo fácil demais, então é hora de você olhar para dentro de si mesmo e fazer uma oração. Deus, o que há de errado comigo? Tiago, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para, diga comigo, tardio para irar-se. Tardio para irar-se. Você é tardio para irar-se? Ou você é precipitado para irar-se? Você é o chamado
estopim curto. Não seria tempestade em copo d'água? E essa ira, e essa explosão, e essa fúria de Naamã, essa fúria sua, com a sua esposa, com os seus filhos, com um colega de trabalho, com um funcionário da sua empresa, com um irmão da igreja. Será que realmente é uma fúria contra aquela pessoa? Será que é sobre ela? Ou será que não é sobre você? Será que não é hora de você parar e pensar: quantas vezes eu tenho me alterado? Quantas vezes eu tenho ficado irado, com raiva, falado até coisas que não deveria falar? Ao invés de colocar a culpa no A, no B, no C, talvez seja a hora de você falar: Deus, o que há de errado comigo? Por que tanta impaciência? Por que tanta explosão? Por que tanta ira? Quem está de fora está pensando que a ira do Naamã é com o rio, a água suja, barrenta do rio. Mas ele sabe que a fúria não é sobre o rio, é sobre ter que tirar a indumentária e mostrar a lepra que está por dentro, corroendo ele. Essa sua ira, essa sua fúria, essa sua irritação, essa situação. Pastor, mas a situação é desagradável. É desagradável. Mas procure ver dentro dessa situação o que Deus está te mostrando. Porque talvez é sobre algo que está dentro de você, não sobre a situação. A cura começa no momento em que Naamã entende que a sua maior batalha não era a lepra. Você vai ver muita gente pregar sobre a lepra do Naamã, mas hoje eu quero pregar sobre a armadura do Naamã. A cura começa, não é quando ele entende sobre a lepra. Sua maior batalha não é com a lepra, mas era contra a necessidade de parecer forte o tempo todo para todo mundo. Quem está entendendo? Porque quando ele tira a armadura, ele vai mostrar a sua fragilidade, vulnerabilidade, fraqueza. Então a cura não começa, ou a maior batalha não é sobre a lepra, mas é sobre tirar a armadura e mostrar-se vulnerável. Talvez você tenha lutado, talvez você tenha sido aquela pessoa que você tem que se manter forte o tempo todo. Eu tenho que ser forte o tempo todo, eu tenho que me manter firme o tempo todo, eu não posso chorar, porque se me verem chorando, eu não posso falar que eu estou desanimado, eu não posso mostrar uma fragilidade, porque todos criaram uma expectativa sobre mim. A maior batalha de Naamã não era a lepra, mas era narrativa. Eram narrativas. O perigo das narrativas. Naamã, ele ficou refém da sua armadura, porque alguém criou uma narrativa ao seu respeito. Olha como é que começa o capítulo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, homem muito respeitado, homem honrado
pelo seu senhor, grande guerreiro, construíram essa narrativa a respeito dele. E agora ele se torna refém de uma narrativa para manter aquilo. Naamã, comandante, valoroso, homem de muitos resultados. Então todas essas características colocam Naamã dentro de uma prisão. A prisão da narrativa. Eu sou alguém tão necessário para os outros, eu não tenho tempo para cuidar das minhas dores. Você diz que você é o pilar da sua casa, né? Eu sou o esteio aqui, eu sou o pilar da minha casa. E você se gaba disso, e bacana, que Deus te abençoe. Só que geralmente esse tipo de gente, e aí aquilo fica bonito, né? Porque aí as pessoas começam a dizer coisas sobre ele. Fulano é muito forte, é isso, é aquilo. E aí então você é o paizão, né? Você cuida de todo mundo. Você resolve o problema de todo mundo. Lá na empresa, você que resolve o problema de A, de B, você que dá, você que é o proativo. Dentro de casa, você que toma a frente, é na igreja, não sei na onde. Mas você não tem tempo de cuidar da sua lepra que está te consumindo. E aí você prefere esconder a armadura por detrás da armadura. Você coloca a armadura, você sai na segunda-feira, você vai para a guerra, você vence as batalhas para o rei da Síria, porque você é muito necessário, mas você está invalidando a informação mais importante da sua vida. E qual é? Eu estou morrendo. Eu tenho uma lepra. E eu não consigo parar. Quantas pessoas aqui que nunca pararam para cuidar de si? Você cuida de todo mundo. Você manda todo mundo fazer um exame, você dá um jeito de arrumar um dinheiro para pagar o exame de não sei quem, para não sei o quê. Mas você mesmo até hoje não fez um check-up. Até hoje você não sabe como é que está a sua saúde. Sabe, irmãos, isso se torna muito pesado. Muito pesado. O Naamã, ele virava o assunto a semana inteira. Só que quando você volta para casa e tira a armadura e vai diante do espelho, você vê uma lepra te matando. Aí você descobre que você resolve a vida de todo mundo, mas tem uma guerra em você que você não pode revelar. E por quê? Porque eles aprenderam a te amar apenas pela sua utilidade, não por quem você é. Eu não posso deixar eles saberem que eu tenho uma lepra. E o grande problema disso é que aquilo estava corroendo, aquilo estava matando ele. Aquela armadura estava acabando com ele. Porque quando ele chega no Jordão, a maior resistência dele foi de tirar a armadura para entrar lá dentro. Tirar suas vestes para entrar no Jordão. Não era a lepra, foi a vestimenta que ele aprendeu a usar para ser aceito, para ser aplaudido, para ser aprovado, para ser validado. Qual tem sido a narrativa que você tem sustentado? Naamã, homem honrado, respeitado, grande guerreiro. E você, qual é a narrativa que construíram sobre você? Fulano trabalha demais. Fulano é forte demais. É dedicado demais. É atencioso demais. Você é o forte da família. Você é o que resolve todos os problemas. Você é a mulher guerreira. Você é o empresário de sucesso. É o marido equilibrado. É a mãe que dá conta de tudo. É o filho exemplar. Sabe, as pessoas vão construindo essas narrativas sobre nós,
que parece bacana, tem gente que aplaude, olha, e fulano é isso. O problema de uma narrativa repetida por muito tempo é que ela pode se tornar uma prisão, porque o tempo todo você tem que ser o marido equilibrado. O tempo todo você tem que ser a mulher guerreira. O tempo todo você tem que ser o filho exemplar. O tempo todo você tem que ser o que resolve tudo. Porque essas são as narrativas que criaram sobre você. E essas narrativas, sem perceber, isso se transforma numa prisão. Eu tenho muitas narrativas criadas a meu respeito. E o momento que eu me sinto mais tranquilo é quando eu estou com os meus amigos, que eu posso dar boas risadas, que eu posso abrir meu coração e que eu me livro de narrativas. O pastor, o homem de Deus, não sei o quê, e não sei o quê. Qual narrativa você tem sustentado? Permita-se não ser o homem forte da família, não ser a mulher guerreira o tempo todo, não ser o empresário de sucesso, não ser a mãe que dá conta de tudo, o filho exemplar. Permita-se. Pare-se de achar-se tão importante e dê a insignificância e viva com mais leveza, porque a gente erra, a gente falha. Em algum momento, talvez eu te decepcione com alguma palavra, com algum gesto. E para mim, está tudo certo, porque eu não sou Deus. Mas eu conheço pastores, e graças a Deus, Deus me deu a graça de pastorear centenas de pastores no Brasil, de fazer eles entenderem que eles não são super-homens, que eles são homens, sujeitos a falhas, e como disse Paulo, aquele que está em pé, cuidado, para que não caia, porque é um fardo, você trazer narrativas que as pessoas constroem sobre você. A gente falou da casa que a gente ajudou aqui agora há pouco, e com certeza isso aí vai virar uma narrativa, e daí a pouco começa a chegar um monte de gente, ô pastor, me ajuda. Eu não vou conseguir resolver o problema de todo mundo, eu não sou Deus. Jesus passou por aqui e deixou um monte de encrenca para ser resolvida depois pela igreja, pelos apóstolos e por nós. E nós vamos passar, e tantas outras vão ficar. Porque a bem da verdade, meu irmão, nós falamos daquele garoto, daquele menino, agora há pouco, que faleceu. A vida para quem morre, mas para quem continua vivo, a vida não para. Se você morrer amanhã, vai parar a sua família, porque eles vão para o velório, seus amigos vão parar um momento na empresa, no trabalho, o que é funcionário vai chegar para o patrão e falar, olha, eu posso sair aqui um pouquinho, porque morreu um amigo meu, e eu preciso parar para ir lá. Mas depois que você é enterrado, a vida volta. Na semana seguinte, seus filhos têm que ir para a escola, normalmente. Sua esposa vai ter que dar conta das coisas que ficaram no meio do caminho, que foi uma morte inesperada, ninguém estava esperando que você morresse de repente. A empresa que você trabalha, ou a empresa que você tocava, ela vai continuar. O Brasil não vai parar por sua conta. A cidade não vai parar por sua conta.
as coisas vão continuar. Mas você para. Você parou. Quem está entendendo? Vale a pena carregar essas narrativas? Ainda que sejam boas, homem valoroso, respeitado, grande guerreiro da Síria. Mas quando a narrativa se torna uma prisão, esse é o perigo. Pare de carregar essa armadura, porque ela está te destruindo. Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E talvez o que está te cansando e te oprimindo é essa narrativa em cima de você, que de alguma forma se torna pesada. Que no Getsêmani, Jesus resolveu abrir o coração, indo um pouco mais adiante, prostrou sobre o seu rosto orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ei, o Jesus Todo-Poderoso, o Jesus que andou sobre as águas, o Jesus que multiplicou pães, peixes, ressuscitou mortos, agora esse homem de tamanho equilíbrio emocional, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. E por 3 vezes ele se permitiu, a um momento de fragilidade, a ponto da ciência estudá-lo, as gotas de sangue que ele suou. A ciência já deu um nome para isso aí, um maior nível de estresse que o ser humano é levado, ele chega a esse ponto. Mas o que eu quero que você entenda ao falar sobre isso é que Jesus, ele não se preocupou com as narrativas. Diante do Pai, ele abriu o coração. E é justamente neste momento que eu e você precisamos entender que é diante do Pai, quando nós entramos, que nós abrimos o nosso coração, de tirar a armadura, de tirar as narrativas, de dizer: Deus, esse povo pensa que eu sou muito bom, mas eu não estou com nada. Essas pessoas pensam isso de mim, uns falam que eu sou muito forte, outros falam que eu sou uma guerreira, outros falam que eu resolvo tudo, mas na verdade, Senhor, eu não resolvo nada. Abra o seu coração diante do Senhor, põe isso para fora. Talvez nós somos a geração mais doente da mente que passou por essa terra, doente das emoções que passou por essa terra. Por quê? Porque nós temos as redes sociais que o tempo todo nós temos que colocar algo lá para manter uma aparência. Tem tanta gente ensinando tanta coisa nas redes sociais, e quando você entra para dentro da casa da pessoa, não vive nada daquilo. Mas é uma narrativa. Naamã falou mal do rio. E não são melhor as águas de Abana e Farfá do que essas águas de todo Israel, esse Jordão? A pergunta que eu faço é: como alguém que está apodrecendo vai falar mal do rio que está sujo? Tudo bem, o rio pode estar com barro, as águas podem estar meia turva, mas a lepra que está em mim é muito pior do que isso. Lembra daquela máxima, como é que é? É o sujo falando do mal lavado. Ele podre por dentro da armadura, mas falando que o rio estava sujo. Na verdade, o problema não estava no rio, o problema estava dentro dele. Muitas vezes, quando a pessoa está resistente à transformação, ela começa a enxergar defeitos justamente no lugar onde Deus quer tratá-la. E isso revela um padrão comportamental muito comum, principalmente em pessoas que eram viciadas. Observe as pessoas que foram libertas de vício.
seja do álcool, seja da droga, seja da pornografia, seja de jogos. Frequentemente, antes dessas pessoas recaírem, elas começam a falar mal do rio. O rio pode ser o AA. Antes de voltar para o álcool, começa a botar defeito no AA. O rio pode ser uma comunidade terapêutica. A maioria das pessoas que abandonam o processo saem falando mal da comunidade terapêutica, falando mal do monitor, falando mal das regras, falando mal, reclamando da instituição, dos responsáveis. Porque é um padrão falar mal do rio. Observe as pessoas que não estão numa comunidade terapêutica, mas também não foram libertas lá no AA, tiveram uma experiência com Deus na igreja. Quando confrontadas, e quando elas querem voltar para a velha vida, a primeira coisa que elas fazem é começar a criticar a igreja. Começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do louvor, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da liderança, começa a criticar a teologia da igreja. E muitas vezes, não é porque o lugar mudou, mas porque o coração já está procurando uma justificativa para voltar aos velhos hábitos. A crítica se torna apenas uma desculpa para aliviar a consciência. Se eu convencer a mim mesmo de que o rio está sujo, eu não preciso entrar nele. Se eu convencer a mim mesmo de que a igreja não presta, eu não preciso permanecer nela. Foi exatamente o que aconteceu com Naamã. E ele quase perdeu o milagre, porque estava mais preocupado em criticar o Rio Jordão do que obedecer a palavra de Deus. Quem quer ser transformado, entra no Jordão. Quem não quer, geralmente encontra uma razão para falar mal dele. E o pior é que quando essas pessoas começam a criticar, a família vai na onda, vai atrás. Realmente, o som lá é muito alto, realmente, eu também acho que não é assim, e tal. E daí a pouco, sabe o que acontece? 2 de Pedro 2:22, de modo que lhe sobreveio o verdadeiro provérbio: o cão volta ao vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Toda pessoa que quer voltar ao passado, ela tenta arrumar uma justificativa para a consciência ficar tranquila e voltar. Então, eu não sei, talvez você esteja vivendo isso na sua família aí. Alguém criticando, falando mal, falando da comunidade terapêutica, do AA, das instituições, das igrejas e sei lá o quê. Não apoie, porque na verdade tudo isso é desculpa para voltar para o lugar de onde saiu. Quando se fala de armaduras, quem se deu bem com a situação de armadura foi Davi. Antes de Davi lutar contra Golias, o texto diz que Saul vestiu a Davi de suas vestes, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu-se de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então Davi disse a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Antes de Davi lutar contra Golias, o rei Saul chegou e falou: veste a minha armadura, e vai com ela. Só que o Davi disse: eu não posso andar com isso. A armadura de Saul não era pecado, ela apenas não servia para Davi. E muitas vezes as pessoas querem que nós lutemos a luta da vida com a armadura delas, usando seus métodos, usando suas experiências, usando suas expectativas. O que protegeu Saul não era o que capacitaria Davi.
E por outro lado, nós precisamos tomar muito cuidado com intenções sobre nós. Você já parou para pensar? O Saul pega a armadura e fala: Davi, veste e vai para a luta. Parece que Saul estava sendo tão bonzinho, né? Mas quem conhece o coração é só Deus. Sabe-se lá, se Saul falou assim: Davi, veste a minha armadura, para que quando ele fosse para a luta, todo mundo vendo Davi com a armadura de Saul, pensasse que Davi não era Davi, mas era quem? Saul. Você já parou para pensar nisso? Ele agora veste a minha armadura e vai, eu estou te ajudando nada. Ele era um oportunista, e se vencesse, foi Saul que venceu, e se morresse, foi Saul que morreu lutando por nós, porque a obrigação de lutar aquela guerra não era de Davi, era dele. Mas provavelmente a intenção do seu coração era colocar a sua armadura em Davi para receber os créditos. Nem toda armadura, digo, narrativas, que tentarem colocar sobre você, não será para o seu bem, mas algumas serão para te usar e depois te descartar. O perigo das narrativas é que elas são apenas narrativas, e as pessoas querem apenas te usar como um curativo, um esparadrapo, um band-aid. E não seja curativo para ninguém, porque na hora que o ferido for curado, a primeira coisa que ele faz é arrancar o curativo e jogar fora. E isso não é sobre curativo. Você está entendendo muito bem. A ferida ainda não estacou, a ferida não cicatrizou, mas pessoas nos usam como curativos para sarar de um relacionamento que não foi legal, para sarar de uma situação que não ficou boa. E de repente, quando ele se cura, quando você é curado de uma ferida, o que você faz? Você fica guardando o band-aid? Você prega ele? Você continua com ele? Você descarta. E muita gente cria narrativas sobre nós com uma finalidade de nos usar. E depois de usar, joga fora. Gente que quer te usar para ter acesso a lugares e a pessoas que você tem. Vivemos num mundo muito complicado. Naamã foi curado quando ele deixou de esconder quem era. E Davi venceu Golias quando ele deixou de tentar ser quem ele não era com a armadura de Saul. Isso não me serve. Naamã precisou remover a armadura para ser curado. Davi precisou remover a armadura de Saul para vencer. Há armaduras que escondem feridas e há armaduras que sufocam propósitos. O que Deus fará em você começa quando você parar de viver atrás de armaduras, atrás de narrativas. Seja quem você é, independente de narrativas que criem sobre você. Eu vejo muita gente infeliz porque vive uma vida como que, se eu não fizer isso, vão falar de mim, se eu não fizer aquilo, vão me criticar. Ei! Gente que tem medo de crítica não vai a lugar nenhum nessa vida. Seja você, tenha sua identidade, não viva debaixo de narrativas, ainda que elas sejam boas, como as de Naamã, homem honrado, respeitado, grande guerreiro. É bom que as pessoas falem bem de nós. A Bíblia diz que mais vale o bom nome que o melhor perfume. Glória a Deus por isso. Mas a narrativa não pode se transformar numa prisão. Você não pode viver em função das narrativas que se criaram sobre você. Foi para isso que Jesus veio, para te libertar das expectativas dos outros também. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará também das expectativas. Para concluir, a armadura que foi criada para proteger, em um determinado momento,
ela passou a se tornar, ou ela se tornou, desculpe, a armadura que foi criada para proteger, se tornou uma armadura para esconder. A finalidade de uma armadura é proteger. Vou para uma guerra, eu preciso estar protegido. Mas no caso de Naamã, ela estava sendo usada para esconder a sua lepra. E com o tempo, ela também servia para ocultar aquilo que ele não queria que ninguém visse, a sua lepra. Naamã, ele já não sabia viver sem a imagem que ele construiu. Sabe, irmãos, esse é um problema sério, porque nós criamos um personagem. Todos nós aqui somos um personagem em algum lugar. Você é o mecânico, o pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, o marceneiro. Uma personagem. E se criou uma narrativa. Tanto é que quando alguém diz, você conhece fulana? Fulana, a esposa do pedreiro? É o seu personagem. Que criaram. Naamã, ele já vivia uma imagem. O homem forte, guerreiro, então ninguém pode saber que eu tenho lepra. Então agora me manda eu descer no Jordão, como é que eu vou descer com essa armadura? Eu tenho que tirar a armadura. Porque ele não foi como civil, ele levou a comitiva do exército com ele. E o grande problema, como eu já disse, não era o rio, era mostrar o que ele não queria que todos soubessem. Só que tem um detalhe: ninguém consegue sustentar um personagem a vida inteira. Não consegue. Não consegue. Muitos não usam mais uma armadura de ferro, mas usam uma armadura emocional. E aquilo que começou como proteção, talvez hoje é a sua maior prisão. E você está preso aí dentro e precisa ser liberto. Naamã já não carregava apenas a armadura. O problema é que naquele momento da vida dele, era a armadura que carregava ele. É um bom trocadilho. Naamã não carregava a armadura. Naquele momento da sua vida, era a armadura que o carregava. Se eu tirar a armadura, todo mundo vê minha lepra. Talvez coisas que você, no seu inconsciente, você criou uma armadura para te proteger emocionalmente. Só que essa armadura que foi criada para te proteger, hoje ela está te escondendo. E você está usando isso para se esconder. E chega num momento que você não carrega mais a armadura que te carrega. Então, atacar a armadura é atacar o seu personagem. E eu te digo, isso é muito pesado. É muito pesado. E aonde eu entro nisso? Eu entro nisso quando eu leio e o Senhor fala comigo: cuidado, cuidado, cuidado com as armaduras que você tem usado. Cuidado, porque chega um momento que ao invés de você carregar a armadura passa a te carregar, e quem toca na armadura mexe com você. E a sua fúria, sua ira, sua irritação não é sobre as pessoas, é sobre você. E quando o Senhor falou isso comigo, eu corri para os pés dele. Eu orei. Eu falei: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Trabalha as minhas emoções, trabalha o meu coração. E a última frase que eu digo é: o seu valor está em ser alguém alcançado pela graça de Deus,
não sobre a armadura que você carrega, ou que agora já carrega você. Não tente esconder sua lepra. Não tente, quando eu digo lepra, eu não estou usando lepra no sentido figurativo de pecado, como é pregado, porque a minha mensagem não é sobre a lepra, a minha mensagem é sobre a armadura. E a lepra, nesse contexto dessa mensagem, é sobre as suas fragilidades, sobre as suas vulnerabilidades, sobre a sua humanidade. Você pode ser um homem ou uma mulher espiritual, mas você é humano. Vamos nos colocar em pé nesse momento. E todo humano precisa entender que o seu valor não está em ser o homem forte da família, o que carrega tudo, o guerreiro, a guerreira. O seu valor não é sobre as suas conquistas, sobre as vitórias nas guerras. O seu valor é ser alguém que foi alcançado pela graça de Deus. A graça te alcançou. E você tem uma identidade em Cristo. Feche os seus olhos.